Boa noite, pessoal. Hoje a gente começa o Betoneira com um patrocínio do Peso da Régua, que apresenta esse vinho branco fantástico, Quinta das Peixotas Colheita 2020. E é o vinho que a gente vai beber hoje enquanto a gente papeia. Então vamos fazer um brinde. Saúde. Brinde, saúde. Saúde. Arquitetos e urbanistas pensam na ocupação dos espaços, na estética das construções e no desenvolvimento das cidades. Colocam seus talentos e habilidades em ações para melhorar a vida das pessoas. E arquitetos e urbanistas também brigam, discutem, discordam, puxam debates que, a depender dos ânimos e da temperatura, podem ser bem inflamados. No episódio de hoje vamos falar de algumas tretas históricas entre arquitetos e urbanistas de visões opostas. Polêmica à vista. Hoje nós temos dois convidados. O professor de urbanismo da Escola da Cidade, Pedro Vada, e o arquiteto e urbanista fundador da Extrato Urbanismo, Hugo Serra. Gente, vocês sejam muito bem-vindos ao Betoneira. Obrigado. Super bem-vindo, Pedro. Laranja, né? Hugo ou Laranja? Hugo Laranja. Muito bom, sejam super bem-vindos. Obrigado. E é isso. Incrível convite. Obrigado. A gente que... Não, e agora que vocês vão saber sobre o que a gente vai falar, é que fica mais legal ainda. Pedro, junto com o Hugo, você ministrou uma disciplina na Escola da Cidade que chamava Confrontos, Ideias de Práticas Urbanísticas, onde vocês falaram sobre arquitetos e urbanistas que brigaram durante o século XX. Isso porque eles defendiam pontos de vista diferentes sobre urbanismo, etc. Na primeira aula, por exemplo, vocês abordam a treta entre o Frank Lloyd Wright e o Le Corbusier. Na aula 2, vocês abordam a treta, eu gosto de abordar a treta entre Jane Jacobs e Robert Moses. Então, antes da gente falar dos arquitetos propriamente ditos e as respectivas tretas, contem um pouquinho pra gente como que essa ideia do curso surgiu. Surgiu de brigas. Surgiu brigando. de tretas. Das tretas, né? Eu e o Laranja no meio pessoal, né? O Hugo no meio profissional. Eu e o Laranja a gente se conhece há muito tempo e desde muito tempo a gente discute questões conceituais do urbanismo. Geralmente regado a bebidas no boteco e geralmente sai treta, né? Já saiu choro e tudo mais. Porque às vezes vai pro pessoal, né? Mas... A coisa é muito arregada. E isso foi uma coisa que a gente sempre teve muito, quase um orgulho de ter essa discussão muito acalorada, porque a boa parte dos encontros que a gente tinha com os amigos eram questões fora do conceito urbanístico, né? E a gente tinha isso muito vivo, a gente trocava bibliografia, falava de uma matéria ou de outra, trocava questões e curiosidades sobre arquitetos e tal. Isso pra gente sempre foi muito natural. E aí a gente estava no balcão um dia, ele tinha acabado de voltar de viagem, vai contar melhor, e eu estava puto com algumas questões de aula e tudo mais, e a gente resolveu montar esse curso. Realmente nós temos um histórico longo e esse hábito do debate, né? Vocês se conhecem desde 2002. Isso. Desde 2002, mais ou menos, né? E sempre brigando. Verdade, né? O Laranja estudou na Unesp Bauru, Isso. né? E eu estudei na Escola da Cidade, então a gente se encontrava nos encontros de arquitetura, nos conselhos. Isso, então você tinha desde discussões que eram, sei lá, uma aspiração, né, de jovem, de achar que está fazendo alguma transformação no mundo, na política e tal, até discussões de arquitetura e até chegar num ponto que para ganhar a discussão vale desestabilizar o outro, né? Então, basicamente, você vai pegando uma espécie de um MMA, vamos dizer assim, né? Chegou uma época que a gente estava de fato estudando estratégias de debate. Estratégias de debate. Como vencer o debate. Sem querer, vocês já estavam estruturando. Já estávamos estruturando isso. Não posso sair perdendo. A nossa profissão é muito apaixonante, né? É muito a flor da pele. É muito a flor da pele. Né? Isso historicamente rendeu muita discussão, Brasil e fora. Aqui na General, General localizando o pessoal aqui, o lugar que a gente grava aqui é a Baco Arquitetos, que é na General Jardim, que concentra 300 escritórios de arquitetura, faculdades de arquitetura, o Instituto dos Arquitetos,
Ele tem uma localização privilegiada onde circulam muitos arquitetos. Então, teve até uma matéria na Folha que chamava General Jardim de Arquitetolândia. Sim, Eu lembro disso. Com Tinha até um certeza. mapinha. Tinha até uma Tem uma pinha. Exato. Que ótimo. Bizarro. E o que você falou de ser apaixonante é uma disciplina apaixonante, sim. Eu acho que a forma como a gente estuda e discute o urbanismo tende também a você querer simplificar questões que são muito complexas em soluções muito simples. E aí, às vezes, né, você vai cair em coisas do tipo, mas a cidade é a cidade do capital, quem manda no capital, então o mercado é o grande vilão. E aí, para ajudar na treta, a nossa trajetória profissional foi fazendo um Y, assim, né? Ele até tentou me chamar para trabalhar com ele, mas não sei. Ele tentou virar um Não ia recendo, porque eu podia estar rico agora, entendeu? Mas não tô. Eu chamei o Pedro uma vez para uma reunião, falei, cara, tem um projeto, eu não posso pegar e tal, tinha um contrato de trabalho que não me permitia, mas eu vou te apresentar pro cara e tal. E aí era uma casa enorme lá no Morumbi, um corretor assim, meio sofisticado e tal. E aí quando chegou na porta da casa, o Pedro falou, cara, você devia ter me avisado, né? Eu tinha posto uma camisa, né? Chegou com uma camisa Enéia 2004. Quase isso. Mas eu logo me formei na Unesp em Bauru e vim para São Paulo trabalhar com urbanismo, que é bem específico, um urbanismo de mercado imobiliário. Que Condomínio fechado. Condomínio fechado. Sim. Né? E o Pedro... Para deixar claro. E o Pedro, ele foi para áreas do urbanismo mais diversas, mas sempre com um viés mais público, né? Você ficou muito tempo na CPTM, Foi. Dentro Prefeitura, da Secretaria de Habitação, dentro da escola da cidade mesmo, tem um núcleo de projetos sempre existiu, então fazia parques públicos sensacionais, né? E então, já tem um histórico, já tem o gosto pelo esporte do debate. Aí um começa a fazer esse urbanismo que a gente estuda na faculdade, né, de uma certa forma, é o vilão da história, né? A gente está sempre errado. Eu vinha em qualquer universidade, você vai ficando calejado para tomar porrada, porque você está meio errado, mas depois a turma fica te mandando currículo, né, quando se forma, pedindo vaga para trabalhar. E tanto que na primeira aula do curso, na hora de se apresentar, tinha uma piada já meio pronta, que o Pedro desdenhava, assim, esse cara aí que faz condomínio fechado e tal. E eu geralmente falava, bacana, eu tô voltando aqui de uma viagem, eu tava lá em Fortaleza, no Ceará, uma obra do empreendimento de 500 lotes, né, super bacana. Pergunta pro Pedro quantas obras ele já viu do urbanismo que ele faz. A resposta sempre uma estante para minha tia e um parque que eu fiz quando era estagiário. Que ótimo. Mas a nossa profissão cabe tudo, né? Não, é isso. Mas, eu acho que nesse momento nossos ouvintes aqui devem estar ávidos por ouvir alguma treta. Então vamos lá. Começamos a primeira. Fala aqui. de alguma treta clássicas que vocês colocavam. Então, quando a gente começou, né, a montar o curso, a primeira pesquisa logo de cara já veio sobre o Frank Lloyd Wright e o Le Corbusier, né? Le Corbusier era um barraquento. Os dois, né? Apesar de ser... Mas acho que o Le Corbusier ele ganhava. Além de barraco, ele era um fucking genius, mas era um cara que era... Causava. Complicado, né? E é muito doido, porque o Frank Lloyd Wright tinha uma visão do Le Corbusier, que o Le Corbusier era quase um comunista inveterado, assim. Era meio esquisita essa visão, né? Porque ele também era um cara conservador pra cacete. Conservador, mas falava de... É muito doido isso, porque... Essa primeira grande treta, a gente foi no começo dela, né? Que foi uma entrevista que o Le Corbusier deu para o New York Times, não lembro, 28, alguma coisa assim, falando sobre o que seria o plano Vozan, né? E aí ele detalha e fala como é essa utopia de uma cidade, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. 2 meses depois, o Frank Lloyd Wright devolve o artigo criticando. Eu falei assim, cara, quem que esse cara veio falar aqui nos Estados Unidos? Os Estados Unidos é diferente. Sim. A gente está falando de uma cidade, né, condensada e de uma cidade que é totalmente espraiada, né? O Frank Lloyd Wright acreditava que cada cidadão americano ou cada família americana devia ter lá um acre de terra. E esse acre devia ser produtivo. Quer uma visão mais comunista que essa? Cada um planta tem a sua vaquinha no quintal, planta o seu alface, enfim.
E aí tem a grande treta cai, no final das contas, muito na relação das pessoas com a terra, né? Porque o Plano Vozan tinha uma ideia de aluguel, não de propriedade, e os Estados Unidos, né, é muito mais vinculado a essa questão da propriedade, era tudo. E a outra coisa era a visão sobre o que era uma cidade, de fato, né? Uma cidade na Revolução Industrial, né, da cara da indústria, e a outra negação da indústria total, que é o Frank Lloyd Wright, que falou assim, cara, essa cidade industrial ela não existe mais. Mas o legal é que o Frank Lloyd Wright começa a pontuar de uma maneira ácida as coisas do Le Corbusier. Porque é isso que é o legal da treta, não é assim... Agora... Não, ele fala assim, negócio da escravidão de pagar um aluguel, sabe assim? E foi uma resposta muito rápida assim, para a época, porque entre o artigo do Le Corbusier ser publicado nos Estados Unidos e o artigo do Frank Lloyd Wright é um intervalo apenas de 3 meses ou 4 meses, então era uma coisa bem dinâmica. Um tweet, né? Um tweet, uma troca de tweets. Ele tem um ponto maravilhoso que os dois foram subsidiados por empresas de automóveis. É legal. Isso é muito Olha, interessante. isso é uma coisa Então vamos olhar marcante, quem que é o mecena dessa história, né? Porque essa relação de poder é curiosa. Você falou que tem muitos ouvintes que não são arquitetos. Então, rapidamente, Le Corbusier foi provavelmente um dos arquitetos mais influentes do século XX. Foi um cara que conseguiu criar uma cartilha debaixo do braço de 10 mandamentos, rodar o mundo inteiro com essa cartilha. E aí, né, de repente, tem um movimento moderno aí seguindo isso. Eu não vou discutir se ele foi o primeiro a fazer, não vem ao caso. Mas, só que o curioso é o seguinte, ele ficou 10 anos fazendo decoração de apartamentos, né, nenhum demérito a isso, e de repente virou o arquiteto que explicava como é que devia ser essa cidade do automóvel. Então, pequeno parênteses, hoje no meio arquitetônico a gente escuta o quê? Smart City. Sim, Smart City. Pô, é muita preguiça de certa forma, né? Qual que é a tecnologia do momento? Era o automóvel. Então, cidade do automóvel. E agora as pessoas... não, o que vem de legal? Smart City, a cidade conectada. Mas vou fechar o parêntese. Em que momento que ele deixou de ser esse arquiteto de interiores e virou um cara para viajar o mundo inteiro com um projeto embaixo do braço? E aí... é interessante pensar que cliente foi esse, né? Já que a gente também tem cliente. A gente vai passar de tretas da arquitetura para fofocas da arquitetura. Que é acho que esse é o foco. Esse é o foco. Foi uma indústria chamada Vozan, que depois de um tempo virou a Citroën. A fábrica de fazia motores para Citroën. Fazia motores para Citroën. Sim. E os caras falaram, cara, você tem um desenho para a cidade do automóvel? Então a gente vai bancar você. E o primeiro projeto era o Plano Vozan, que era um plano extremamente radical e utópico, que demolia metade de Paris e substituía aquilo por um grande parque, e as cidades com a Revolução Industrial não vão precisar trabalhar tanto, e as pessoas vão ter tempo livre, e elas vão viver no parque. Parênteses. Ouvi dizer há 15 dias, com a inteligência artificial as pessoas não vão precisar trabalhar tanto, elas vão ter tempo livre. Eu falei, faz 100 anos que a gente escuta essa história. O pessoal trabalha pra caramba. Rala muito. E aí quando esse cara foi patrocinado pelo Vozan, pintou nos Estados Unidos com o Plan Vozan, a General Motors ficou incomodada. Claro. E a General Motors bancou a Brodacre City. Bancou, eles fizeram uma maquete gigantesca e bancou a viagem do Frank Lloyd pelos Estados Unidos para apresentar. Era uma guerra publicitária, então. Uma disputa de mercado. A treta. Não, e isso é uma coisa que a gente estuda, né, como plano e considera, né, tanto os dois planos consideram questões que mudaram a percepção dos arquitetos sobre a cidade, mas no final das contas estava tudo numa... Tem uma defesa, né, a defesa que era a grande tecnologia da época, né, então a máquina e tudo mais. Mas, ainda assim, é uma treta por interesses, né? O urbanismo vira e mexe está metido um pouco nessa questão. Porque envolve cidade, envolve a infraestrutura da cidade e acaba sempre tendo um viés aí de ter um patrocínio de grandes empresas. O que a gente vê aqui, os urbanistas que acabam se deslocando, né, e criando teorias conceituais, teorias mais específicas fora disso, acabam indo muito para frente. No final das contas, no urbanismo, felizmente ou infelizmente, vai o que está ligado a uma espécie de mercado da época, assim, né? Sim. A treta Jane Jacobs e Robert Moses é uma coisa muito vinculada à economia também. Totalmente. Essa até já ia perguntar para vocês, porque é um dos embates
mais famosos Não, ficaram. virou até musical no Broadway, cara. Virou musical? Sim, Não sabia sim. que tinha virado Sim, musical. sim. Não sabia também. Porque de um lado a gente tem o Robert Moses com uma visão desenvolvimentista, né? Sim. De E que não era arquiteto. E que não era Não era arquiteto. engenheiro. E do Não, outro, é uma das grandes tretas da arquitetura, não são dois arquitetos, né? é uma um- jornalista E ele e é um administrador público. Ele tinha uma formação que não tinha nada a ver com isso, mas ele se tornou um grande. A principal habilidade do Moses era circular bem entre as verbas que estavam disponíveis. Então ele tinha uma grande capacidade de financiar os projetos. É o grande dele. Maluf, né? Sei. De certa forma, é. Inclusive, né, ele veio prestar consultoria em São Paulo. Sim. Então, a 23 de maio, ela é uma consultoria do Moses, do modelo Moses de, enfim, desenvolver essa cidade. Mas Também é uma outra treta boa isso. É uma outra treta Quando ele vem boa. para cá. O fato dele vir para cá é a afirmação do plano de avenidas contra o plano da Light de trens elétricos. Isso por colocar a Prestes Maia. Exato. No relatório Moses tem até especificado quantos ônibus e de qual marca deveria ser comprado. Sim, porque. Não era da GM também. Era. A GM que também afundou o nosso sistema ferroviário e um patrocínio deste episódio. O novo Onix. Mas, conta... eles fecharam a fábrica no Brasil. Eles fecharam. Agora só importados. E caminhões. Mas enfim, só um pequeno parênteses, né? Porque você não pode também propor uma disciplina acadêmica na base da fofoca. Então tem que ter alguma A gente lógica. queria, né? a gente quis Sim, uma sim. época assim. Por que não? Fofoca também também é alimenta, acadêmica, entendeu? alimenta a nossa profissão. Mas a questão da treta ela é boa, né? Ela vende bem, mas um pouco o mote do curso era: se você vai trabalhar com urbanismo, você invariavelmente vai se deparar com a falta de uma verdade absoluta. E você vai trabalhar sob um ponto de vista e vai demorar muito tempo. Essa brincadeira que a gente fazia no começo, quantas obras você já viu pronta? Demora. Você faz um projeto hoje, seja no setor privado ou no público, vai demorar 10 anos para construir. Quanto tempo você vai fazer uma avaliação pós-ocupação para saber se aquele playground lá que você desenhou deu certo? Então, demora. Então, você, tem que pegar uma visão e falar: estou acreditando nele e vou seguir. E se você pegar, antes de mudar para o Moses, Plan Vosgien e Brodacry City respondiam a mesma questão. A cidade vai sofrer uma transformação brutal, o automóvel entra, o automóvel é perigoso, ele mata nossas crianças, e a gente tem que resolver isso. Enquanto o Le Corbusier verticalizava e deixava o solo livre e colocava os carros enterrados achando que todo mundo ia andar num parque, o Brodacry era um condomínio de chácaras, era um lote de 2.500 metros para cada família. O que eles tinham em comum? Coisas que vieram para cá, com o Moses. O trânsito não pode cruzar, eu não posso ter cruzamento. Então começa a ter a rotatória vira um viaduto, do viaduto vira uma via expressa com uma marginal. E a gente os dois contribuíram para uma tecnologia. A filosofia rodoviarista A filosofia rodoviarista. de todo o urbanismo dessa década. No fim, assim, por quem que estava correto? Quem que venceu esse A debate? gente no curso, inclusive, começava a comparar, o que é muito legal, comparar os cortes, né, dos cruzamentos. Como se resolviam os cruzamentos, né? Eram idênticos. Como é que funcionava a dinâmica da aula? Os alunos tomavam partido de tal personagem ou de outro? Como é que funcionava essa questão? Era muito fácil, assim, no final das contas, porque a gente, como cada um assumia, de fato, a personalidade de cada... Não personalidade, mas defendia com muita vontade a teoria de cada um, a gente ficava meio medindo para onde que os alunos estavam indo, assim. Umas eram mais fáceis, tipo isso, Jane Jacobs e Moses. Todo mundo vai para Jane Jacobs, que é isso, a velhinha simpática boazinha. do bairro da galerinha, né, não sei o quê. Escreveu um livro importante, então, e o Moses era qualquer Maluf aí da vida. Mas no final a gente tinha um pouco o termômetro das coisas. No debate, quando a gente falava uns absurdos, você via que os alunos, e a gente falava os absurdos de propósito, tinha os alunos que se posicionavam ou não. Mas principalmente a gente tinha nos exercícios um pouco a defesa, o ensaio sobre a defesa no desenho, com croquis, rápido, de 2 horas, assim. A gente dava um problema, por exemplo, minhocão, derruba ou vira parque. Nossa, e aí eles tinham que, através das perspectivas que tinham estudado até agora,
defendendo o desenho, se posicionar e criar desenho. argumentos para que e eles debatiam entre eles. Né? Às vezes tem umas briguinhas bacanas. É muito interessante essa discussão, principalmente com alunos em formação, Sim. porque assim, a nossa profissão está toda hora exposta a essa questão do ego do arquiteto, de questões sensíveis à cidade, né, que você precisa tomar uma posição, e eu acho que é legal, porque ele inicia uma discussão em cima disso. A gente tem que se posicionar em alguma coisa, a gente trabalha em cima disso. Não, o Minhocão é um grande caso disso, né? O tempo inteiro, assim, há 200 anos que... vira parte, vira parte. Aí vem aquela coisa, nossa, você viu que então o arquiteto publicou que ele é a favor do Minhocão? Assim, aí você começa a torcer, isso é muito legal, porque se joga para os alunos uma discussão, que é uma discussão que tem que ter no boteco, entendeu? Não é... Tem que continuar falando de arquitetura, tem que continuar falando de urbanismo, tem que continuar falando desses problemas fora da faculdade, porque é isso onde cria outros repertórios, inclusive, né? E o curso tinha não arquitetos também. Porque ele era um curso, é um modelo de curso na escola da cidade, chama curso livre. Então o aluno da escola tinha algum desconto, mas tinham pessoas que não eram da escola. Então a primeira turma tinha uma geógrafa, que era um crânio. E assim, em algum momento a gente falou uma bobagem. De vocês falarem. Teve uma aula que a gente falou uma bobagem, ela, opa, não, peraí. Aí não dá. Então ela tinha uma outra visão de cidade, por ser geógrafo, né? Outro curso tinha jornalista, enfim. Então, tem pessoas que querem discutir a cidade sem ser arquiteto. E elas estavam menos nesse ambiente do minha ideia, entendeu? A minha ideia foi essa, a minha ideia foi aquela. Elas estavam olhando para a cidade de uma forma um pouco mais analítica, eu acho. E era muito legal nesse exercício, porque esses problemas, a pessoa acabava assumindo uma posição que não era dela, mas que ela tinha que defender. Então, esse exercício da defesa era muito legal. E é disso que sai briga, né? Isso que a gente gosta de ver. E isso é importante, porque nossa profissão, em geral, ela é uma ação entre amigos, né? A gente, principalmente nos feudos, as pessoas não criticam o trabalho do outro, é quase proibitivo, isso é proibido. Não criticam o trabalho do outro? Não. Só por as costas. Só na treta. Nada publicamente. Anda-se aí a criticar no tal projeto da torta direito também. Que não é isso, por exemplo, em outros países que não estou dizendo nem Europa, Argentina, Chile, essa questão da crítica é muito forte, né? Sim. Por exemplo, o concurso do pavilhão, agora que saiu de Sendai, não é? Não, de Sendai não, de Osaka. Aquilo daria, assim, 2 meses de boteco só criticando cada projeto. Sim. Né? E acho que tem, assim, você consegue ver, não nesse concurso especificamente, mas numa discussão sobre concursos, uma pasteurização, um jeito de apresentar igual, não sei o que, uma receitinha, tudo muito os parecido, SESCs, não sei o que, não sei o que. Isso falta uma crítica, não é uma crítica dos críticos, porque a gente tem críticos de arquitetura, né? Não, é a posso pensar em vários nomes, crítica, assim, né? A Sofia Telles, por exemplo, né? Mas tem a crítica entre a gente não existe. É sempre uma conversa. Mas é por isso, por exemplo, você vai para a Argentina. A Argentina tem o El Clarín, que tem um editorial de arquitetura que sai todo domingo. Discute-se arquitetura no âmbito muito mais amplo do que só entre os arquitetos. É um povo briguento por natureza. Também. Exatamente. Mas assim, discute-se no jornal. Aqui, o pessoal mal sabe, aliás, é um dos motivos de fazer o Betoneira. De fazer o Betoneira é de a gente divulgar um pouquinho mais o que é arquitetura para não arquitetos. Mas assim, acho que no bojo disso é super legal isso, essa conversa cotidiana sobre o projeto, porque aqui tudo não passa pano, né? Faz um monte de coisa, por exemplo, mercado imobiliário é um festival de coisas iguais e complicadas às vezes, e todo mundo acha legal, e eu acho que as redes sociais acabam dando uma dinâmica para isso, todo mundo posta na rede social, like. E são coisas assim, bem discutidas. Tem um concurso, todo mundo posta, do cara que ganha até o 20º lugar, posta lá como se fosse, sabe? Não tem essa discussão. Eu tento sempre... E é construtiva essa crítica. Essa melhora que você falou, da pasteurização de concurso. Todo mundo faz igual. E aí, eu acho que ganhou no ano anterior. Sim. É o papel educativo da fofoca, no caso, sabe? Exatamente. Porque a fofoca não é necessariamente sobre um aspecto pessoal. Mas, por exemplo,
se é verdade ou não, né? A questão da fofoca mesmo. A relação Le Corbusier e Rino Leve, né? Sim. A relação Le Corbusier e Rino Leve, não. A relação... Boulay-Marx e Rino Leve. Sim. A relação Boulay-Marx e Rino Leve. Toda essa relação entre eles, a especulação sobre serem um casal amoroso ou não, isso no final das contas tem um ensinamento arquitetônico sobre o preconceito dentro da arquitetura, né? E esse tipo de fofoca, que não é uma fofoca não é sobre a vida do Rino, nem sobre a vida do Boulay-Marx. É a relação sobre o que é escondido dentro da arquitetura. Sim, né? sim. Independente se isso é verdade ou não, mas é um tema a ser discutido. E acho que a fofoca, as tretas, elas têm um processo pedagógico importante, justamente para entender o que é pasteurizar, o que não é, quais foram as questões que foram alcançadas até ali, né? Esse tipo de situação que eu acho importante. Por exemplo, Le Corbusier e Frank Lloyd, quando a gente vai atrás do que empancou o negócio. Le Corbusier é campeão, Le Corbusier brigou com todo mundo. Pois é. Brigou com o Pietro Maria Bardi aqui do Não, o Le Corbusier Brigou com chegou todo mundo, a né? dissolver o escritório para demitir uma pessoa e juntar de novo. Tem coisas assim, né? Então, outro campeão de tretas, mas assim, tretas estruturais, interessantes, talvez assim, mas não tão fugazes, é o Curras, né? Curras teve treta com o Bernard Tchoumi, Lavieck, dava aula na mesma faculdade, o Curras Os projetos têm estratégias muito parecidas. Né? Ele mostra o projeto dele pro Bernard Tchoumi, o Tchoumi faz o Lavieck, isso é o que corre, fofoca, faz o projeto muito parecido e ganha. É isso, se você olhar os dois projetos, eles têm estratégias conceituais muito idênticas, né? Que Sim. é a superposição de camadas abstratas quase, né? Que não... É uma relação muito interessante, porque você pensa que quem era presidente do júri era o Boulay-Marx, né? Desse concurso. Muito legal. E aí, teve algum brasileiro que apresentou, que não era bom o projeto, mas apresentou também. Mas o interessante era pensar que os dois, o primeiro e o segundo colocado, né, o Tchoumi primeiro e o Oma segundo, tem esse esquema, que é um esquema novo para a época, uma discussão que ainda se discute muito, mas que é a sobreposição de sistemas abstratos que não olham para o entorno. Então, é uma atitude de fuck the context, que o Tchoumi colocou de uma maneira mais simplificada, eu achei, e o Curras era mais radical. E aí é interessante pensar que o Curras mostrou e o Bernard Tchoumi falou assim, vou fazer um pouquinho menos. Um pouquinho menos que dá para ganhar. Essa coisa de concurso deve rolar muito, claro, né? Muito. Mas tem uma coisa que me chamou a atenção na experiência dos alunos, na hora que você tenta jogar o aluno para o debate, que ele confunde o que é criticar um posicionamento com o que é, né, atacar uma pessoa. Tá? Então eu me lembro de algum momento, eu falei, puta, mas será que está funcionando isso daqui? Porque quando você forçava os alunos a, cara, defende o seu projeto aí, essa falta da crítica, o cara também não sabia direito como criticar. Sim. Então ele acabava caindo, ao invés da crítica, num campo mais próximo desse da fofoca, e aí às vezes o debate ia caminhando para uma espécie de cômica, assim, de um debate político sabe, esse debate de 30 segundos, que não tem que apresentar nada, fica um atacando candidato o outro, padre. atacando o outro. Candidato padre. Então, de uma certa forma, dava para sentir assim, debater, tá? Ainda está muito imaturo, talvez, né? Os alunos são imaturos, ou a gente, né? Como prática. Porque para poder debater, você precisa ter um estofo de cultura, de repertório. Sim. E às vezes não é muito, o aluno não... E às vezes eu acho até que também conseguir separar, acho uma coisa até, não sei se é uma característica da gente, mas de separar o que é profissional e do que é pessoal também. Isso. Porque senão a pessoa critica um projeto, não está criticando você, não está criticando a sua mãe. Sim, e a coisa às vezes vira para esse lado vira pessoal, também. Né? geralmente pessoal. Fala aqui para um aluno que o projeto dele é uma merda. Acabou. Sim. Não sou arquiteto. Já fala merda, né? Mas qualquer crítica... Já vira assédio moral, né? E porque os alunos, principalmente os alunos das disciplinas de projeto, sofrem uma pressão bizarra.
Essa pressão não pode existir. Tem que ter uma maleabilidade e conseguir discutir minimamente. E que talvez isso se ganhe nas universidades também, propondo exercícios como esses que vocês propuseram. No intercâmbio em Portugal, uma das coisas que chocava muito nas disciplinas de projeto é que todos os alunos vinham e falavam do projeto e criticavam, deitavam abaixo aquela opção. Não, isso aqui não faz sentido nenhum, você colocar uma rampa aqui. E alguns intercambistas olhavam e falavam assim, nossa, que cara, ele tá falando... É porque isso, no final das contas, é só uma estratégia. Você pode mudar a estratégia. Sim. Né? Exatamente. Não é uma obra de arte. E essa comunicação né? faz Exatamente. parte de como a gente age na profissão. Né? Sim. Você vai ter que comunicar com muita gente, com ideias diferentes de você, e construir isso, você tem que estar aberto para isso. Quando a gente montou um curso, eu estava acabando de voltar de um mestrado na EA, que é uma faculdade importante em Londres, para quem é arquiteto, onde formou Rencurras, onde formou Zaha Hadid. E era um curso de urbanismo. E o curso já era assim, você entrava num grupo de 10 pessoas, sem hierarquia, não tinha um líder, né, de nacionalidades distintas, e tinha que discutir questões super complexas. Então aquela coisa de, cara, um alemão com um turco, tudo bem que 50% da turma, até por uma questão demográfica, eram chineses e indianos, né? Mas enfim, eles são maiores no mundo. Normal que eles fossem maiores lá também. E você via claramente diferenças de culturas, assim, em que tinha uma colega que era sensacional trabalhar com ela, era a Sabrina. Ela montava a apresentação. Ela falava, que desenho é esse aqui? O que você está dizendo? Se você não sabe o que está dizendo, não vou pôr na apresentação. Próximo. E tudo bem. Sim. Ninguém ficava se matando. Assim, cara, não vou botar isso aqui. Ah, você fez? Parabéns, se esforçou. O que ele está dizendo? Não sabe. Então, próximo. Pula. Quem que é o próximo? Ela era a melhor editora que tinha. E tinha papas na língua, assim, né? Então, acho que tem, sim, alguma questão cultural, obviamente. Sim, né? sim. E é isso, aí a gente acaba pegando as questões que são importantes como fofoca, porque fica tudo nos bastidores. Em vez da pessoa discutir frente a frente, leva... Tem questões que tem que sair e não saem. Né? Mas eu ia dizer o seguinte, a gente, quem está dando aula, né, cada vez mais tem que ter muito dedos para falar com o aluno, tá bom, tá ruim, né? Tal, aí depois você fala, tá legal. Aí você tem que dar uma nota, você dá uma nota 5. Né? Pô, o cara falou que tava legal. Nota 5, né? Mas eu ia falar que quando a gente está no mercado, o cliente às vezes não tem esse pudor, né? Ele olha e fala assim, cara, desculpa aí, ele viajou, ou pior, ele vai embora e encerra o seu contrato. Exatamente. Exatamente, isso que é o pior. E aí eu lembrei de uma anedota aqui que me permitiu contar do um amigo aí, o Fernando Forte, da FGMF. Hoje eu tenho um escritório, já tem 3 anos, quase 4, mas eu fui do mercado e eu contratava projetos durante muito tempo. Uma vez eu contratei um estudo lá da FGMF e chegou um projeto, tipo, lindo, só que ele não estava adequado para aquele lugar, né? E essa nossa dificuldade em criticar, falou, cara, eu era o cliente, eu estava numa posição muito confortável para dizer não, né? Dá uma merda, faz de novo. Faz de novo. E aí eu fiquei assim, cheio de dedos, eu liguei, pô, Fernando, deixa eu ir aí no escritório, falar com você do projeto, tá? Isso, horário, quem tá no escritório ouve isso e fala assim, gente... Aí eu fiquei lá, sentei, fiquei esperando lá, tal, o Fernando entrou na sala, pô, Hugo, se você tá aqui é porque a notícia é ruim, né? Tá vendo? Aí aquilo me deu uma liberdade. Falei, Fernando, ninguém gostou, cara. Puta, que merda, cara. A gente tinha gostado tanto, né? Mas que pena. E aí, o que aconteceu? E ponto. E aí eu fiquei assim, cara, como é que eu vou falar pro cara que o trabalho dele... E aí a gente começou a discutir. Falou, pô, Fernando, tá batendo um sol da tarde ferrado aqui, é muito quente e tal. Acho que é uma vitrine numa galeria comercial. Eu não vou conseguir vender essa unidade. Então eu tinha uma visão do que vende e o que não vende. Só que, cara, mesmo na posição de cliente, você fica assim... Pô, mas acho que eles receberam numa boa. Não, mas o cara me ajudou muito. Foi muito tranquilo. Falou, se você tá aqui, a notícia é ruim. Quebrou o protocolo. Já deu uma furada. Liberou. Tá bom. Então, e a postura também foi muito bacana. Cara, não tá bom, vamos resolver. Sim. Então, acho que tem uma maturidade... Poupa tempo, né? Poupa tempo. Acho que tem uma maturidade também de não ficar dodói. E foi... Eu achei legal que a resposta assim, meio espontânea foi, caramba, a gente tinha gostado tanto, mas tudo bem, Sim. O que está errado? Então, agora, é óbvio que eu não esperava, aquela reação foi muito mais fácil e a gente tem muitos colegas que não teriam a mesma tranquilidade.
em lidar com isso daquela forma, né? A questão Enfim. do arquiteto, essa coisa da criação, do Então, é isso. E a grande questão, no final das contas, o que é produtivo, de fato, é o embate. Sim, Né? sim. Aí você ficar aquela coisa de arquitego, ficar desenhando sozinho, achando que aquilo tudo é lindo. Por exemplo, Exato. eu defendo, na verdade, no nosso escritório tem 30 anos. É bom a gente ter sócio. Porque o sócio é o único que consegue falar, isso aqui tá uma merda. Eu ia que tá falar fazendo. exatamente Então, a mesma assim, coisa. o colega que conta na rua não vai falar isso, né? Mas o sócio fala, porque Isso, o sócio fala. tem uma relação criativa e comercial. Exato. Então o único que consegue é o sócio. E fala. E é isso Eu ia que se falar- estrutura melhor as relações do dia a dia e a produção do escritório. Não, né? mas eu ia falar a mesma coisa, né? O cara que é por isso que é bom ter sozinho, sócio. que é sozinho, Pra ter outros o pontos colaborador de não vai vista, falar, né? você Não tá vai fazendo falar, tal porcaria, meu. É estranho, né? Quando um colaborador fala assim, não, isso não tá bom. Já aconteceu comigo, né? Sim. Isso não tá bom. Cala a Vamos boca lá, aí, então. meu. É isso que eu... O né? primeiro dá um... O primeiro é um... Como assim? você tá Como falando? assim? O quê, amor? O quê? Mas Isso depois, aí. pera. Aí eu falei assim, não, é isso aí, vamos lá. total. E acho que esse embate, pra gente, pessoalmente, sempre foi muito importante, assim. Sim. Porque eu nunca tive muito, assim, eu até tenho os meus dedos, assim, pra falar com algumas pessoas e tal, porque é isso. Preciso comer, né? Preciso ganhar dinheiro, né? Precisa... Eu lembrei de uma coisa interessante, né? A gente teve um crítico que era velado, ele precisava para sobreviver ser velado. Essa história é maravilhosa. Até hoje não sabemos exatamente quem é, que era o Alencastro. Blog do Alencastro. Blog do Alencastro. E tá online ainda, pode digitar no Google. É? Blog do Tá online, Alencastro. dá pra ver. Exato. Então, mas assim, ele fazia girar essa coisa, as pessoas liam, comentavam, e aí se tinha alguém que colocava questões, mas que chato isso ter que acontecer de uma maneira velada, né? Não, e era velado, assim, tinha uns posts que eram interessantes desse blog, que era uma perspectiva quase de trás da cortina, né, o que estava acontecendo ali, porque essa pessoa tinha muito acesso, aparentemente. Mas também tinha umas fofoquinhas esquisitas. Não, assim, teve fofoquinha, tinha de tudo. Mas assim, você pega, por exemplo, cinema. Os críticos Sim. falam, esse filme Não, é isso. e ninguém se mata, nem nada. A Ele crítica vai pro é muito teatro, genérica, né? Não vai em exatamente. cima de uma obra Se a específica. gente for olhar Bem, isso a é uma figura coisa do muito crítico, Brasil. Na Latinoamérica tem, nos Estados Unidos e Europa tem críticos, as críticas têm revistas, tem a crítica da arquitetura e é uma crítica mais do dia a dia, de coisas que estão se produzindo, né? Como obra de teatro, alguma coisa, né? Sim, Isso falta mesmo, eu acho. falta. E eu não sei se falta porque falta coragem, né? Não sei se é coragem, mas Não, é é uma o que você coisa falou. de entrar mais num mundo onde a gente não é chapa branca, entendeu? E tá tudo bem, né? Acho que essa manifestação das tretas que a gente traz é muito relacionada a esse tipo de comportamento, né? Agora, nós fizemos esse curso não faz tanto tempo, mas a gente não vivia essa polarização absurda. Né? Que qualquer pequena discussão evolui muito rapidamente para azul ou vermelho. E às vezes de formas, assim, enfim, qual que é a palavra? De formas catastróficas, né? Separando famílias. Então, até não sei como que seria dar esse curso hoje de novo, um curso que debate. Quanto que foi o curso? A gente fez, sei lá, entre 2014, a gente fez umas 4 edições. Foram uns 3, 4 anos. 3, 4 anos, isso, tá? Alguns anos tiveram... foi em 2018, sabe por quê? Porque a gente parou de dar o curso... Não, parou de dar o curso quando meu filho nasceu e eu falei, todo o tempo livre que eu tenho agora... Dancei. Acabou. Então a gente parou quando o Rafa nasceu, o Rafa vai fazer 4 anos. Já fez 4, desculpa, vai fazer 5. Mas hoje talvez seria bem difícil tentar debater, né? Porque a escala... Então a gente, sei lá, parte de um período, de uma cultura em que você não está muito satisfeito ou à vontade de criticar o outro, de criticar uma posição, para um momento hoje meio bizarro que tudo é uma grande conversa de futebol, né? Corinthians e Palmeiras, e não interessa, né? Você não vai falar mal do seu time. Só que daí tudo vira política, Hamilton e Verstappen, um é vermelho, outro é azul, e você fala, cacete, né? Pode falar cacete? Pode falar caralho se quiser. Não tem problema.
Então seria bem curioso fazer tentar um debate hoje. Eu acho que tinha assim, uma deficiência grande em debater. Eu acho que parte desse problema está na profissão, sim, mas depois a gente acaba transferindo isso para a formação. Isso eu não consigo discutir na profissão, dentro de sala de aula também. Eu não tenho esse hábito de, cara, ter uma entrega de projeto e ter um tempo para conversar sobre o projeto. A gente tem uma sobrecarga na formação de arquitetura do cara, pelo contrário, é a cultura de ficar até virar 2 noites para entregar o projeto e não ter condições nem de falar o seu, que dirá assistir o dos outros. E no final é isso, a entrega, quando você faz a entrega, você só quer ouvir o elogio. Né? Fica uma coisa meio... Por aquele esforço. Você vai, obviamente, você vai Mas isso nos Estados Unidos e Europa também, eles têm prazo, têm cumprir, são Mas é isso, as bancas deles lá são pesadas, né? Isso que o André estava falando, é uma coisa pesada, assim. Isso não tá bom, isso não tá bom, isso não tá bom, e é crítica, eu falo assim, cara, tá tudo bem, muda de estratégia. Exato. Entendi. Exato. Não está falando do Aqui é isso, do eu. E não é um drama dos alunos, é um drama da profissão, né? Se você fala, ó, seu projeto não tá bom, essa escada não tá correta, já é um drama. Porque existe a pressão sobre o gênio da arquitetura. Né? Isso é delicado. Nessa figura. Figura dos queridinhos do Paulo Mendes da Rocha, queridinhos, não sei quem, queridinhos, não sei o que lá. Como é que você critica um queridinho de alguém? Né? Sim, eu não sou ninguém, então eu posso falar. Então tá. Tá tudo bem. Mas acho que tem uma mudança de quem que me falou, não sei se foi você. Eu estava conversando um dia com alguém e falou, olha, a gente estava organizando uma semana de arquitetura lá na faculdade e tal, e eu pedi para os alunos me darem sugestões de nomes de arquitetos que eles queriam convidar. E as sugestões de nomes eram arquitetos que os professores nunca tinham ouvido falar. Olha. Tá? Então não eram os arquitetos que estão nesse círculo do queridinho do Paulo Mendes, do queridinho do Joaquim Guedes. Os arquitetos que estavam sendo convidados eram os caras que tinham 300 mil views no YouTube. Nossa, o episódio acaba de mudar de tema. Então, é uma geração que está acessando a arquitetura, mesmo dentro da faculdade de arquitetura, por vídeos de 30 segundos. E o cara que estava sendo convidado é um cara que tem uma habilidade maravilhosa, uma oratória maravilhosa de comunicação e que está falando para você se é melhor fazer taco ou carpete de madeira. Mas isso é muito focado em interiores, ou não? Ou tinha... Eu não lembro. Não, mas são vários canais que tem essa discussão. Então, assim, o que passa... Tem também A gente pode pegar as contas de Instagram mais seguidas de arquitetura no mundo, são vazias de crítica. Sim. Incluindo o ArcDaily, né, em muitos sentidos. Sim. Então, acho que isso é uma questão. Assim, o que se consome de arquitetura não é crítica. Não, só de dúvida. Mas só de arquitetura? É imagem... Ou de tudo. Não, geral. É um problema geral. As redes sociais, elas têm esse papel nocivo, né? Você tem 3 segundos de não esvaziar, aprofundar em nada, né? É tudo imagem. É liso, né? É liso, exatamente. Então você está... Vou fazer um pequeno parênteses aqui. O curso lá atrás tinha uma ideia que era, se eu estou trabalhando com urbanismo, existe uma verdade única, então existe a deficiência de um ponto de vista. Aí vocês ficaram brincando nos bastidores, vamos falar da lei de regulação das mídias, né? E hoje tem uma disputa de quem é a verdade. Sim. Quem é o dono da verdade? Agora o Elon Musk é o dono da verdade? Ou era o Google que não gosta de ficar aparecendo? Né? Tem um texto do Harari, né, num dos livros dele, que ele fala, a gente já confiou a credibilidade de verdade para um único buscador. Isso é muito importante para entender. Se está no Google, é verdade. Então, por que eu quero falar disso? A ideia de uma verdade da crítica que vinha de 3, 4 faculdades no Brasil, que dessas 3, 4 iam desmembrando para as outras faculdades mais periféricas, e de certa forma era a mídia também, como funcionava até agora, 3, 4 jornais importantes, e aquela reportagem ia desmembrando, ela virou uma coisa que está pulverizada. E o aluno que está aqui na faculdade, sei lá, qualquer lugar,
não está vindo mais da General Jardim essa informação. Está vindo do cara que fala bem em 30 segundos no Instagram. Então, Não que a General Jardim tenha as verdades absolutas também, né? Mas acha que tem, né? Acha que Sem tem. dúvida. Esse é o problema. Acha que tem. E aí, às vezes, está tretando aqui do 613 para o 512, eu dei números aleatórios, desculpa, quem for do 512. Apesar de que o 512, tô brincando. Tá brigando à toa aqui, porque lá fora a molecada tá consumindo outra coisa, tá consumindo o cara que ajuda você a conquistar um cliente, tá consumindo o cara que ajuda você a escrever um contrato, né? Então, acho que hoje, no intervalo aí de 5 anos do curso que a gente deu para hoje, para discutir, cara, você tem que defender um ponto de vista, é bem mais complicado. Conceitualmente, né? Conceitualmente. Um ponto de vista teórico, né? Sim. E eu acho que é bacana vocês falarem isso, que isso joga para uma pergunta nossa aqui, que era para a gente falar um pouco sobre urbanismo e contemporaneidade. Porque, na opinião de vocês, né, levando em conta pós-pandemia, cidades do Brasil, quais os debates são fundamentais hoje em dia, mas que ainda estão tímidos, que dentro da comunidade dos arquitetos e fora dela também eles não estão debatidos. Talvez esse ponto de como as mídias estão se reestruturando seja um ponto desses. Pós-pandemia. Tá. Você quer começar? Posso começar. Eu acho que assim, tem pontos que ficaram já eram muito conhecidos, já são muito discutidos há muito tempo, mas que ficaram ainda mais evidentes, talvez, ou mais exacerbados, que é a questão da segregação. A segregação, eu acho que é isso. A pandemia veio para acelerar o processo de segregação bizarramente, né, nesse tempo. E aí é uma discussão que quem está tomando a frente, positivamente falando, são os movimentos sociais. Né? E os arquitetos parece que estão cada vez mais saindo dessa história, ou pegando pontos específicos como propaganda, como sei lá, publicidade e tal. O que eu acho que esse ponto é um ponto que é uma discussão sobre segregação num sentido mais amplo. Né? A gente está falando de segregação urbana, territorial, racismo, ambiental e por aí vai. Eu acho que essas questões foram as mais evidentes, as mais que ainda a gente tem um caminho gigantesco e a gente não traz para a gente, eu acho, sabe? Fica uma coisa ou dentro da academia, sim, com projetos interessantes, mas com algumas coisas muito específicas, sem um pensamento um pensamento nacional ou de uma abordagem mais agressiva. Fica sempre um casinho de estudo ali, um casinho de estudo aqui, que deu certo ali, deu certo aqui, não sei o quê. Mas sempre é uma coisa meio receita. Então, acho que isso é uma coisa que a gente que vincula tudo, no final das contas, vincula as tecnologias, infraestrutura para a tecnologia de informação. Né? Eu lembro de um artigo, de uma pesquisa do Lab Cidade na USP, que pegava e discutia a segregação urbana a partir da infraestrutura de telefonia móvel para discutir aquele joguinho do Pokémon GO. Então, ou seja, o Pokémon GO, não sei se vocês vão lembrar, era um joguinho... Todo mundo ficava na praça com o celular. Exatamente. E a infraestrutura do jogo, ou seja, os ginásios e os Pokéstops, não sei o que, onde você pegava Pokémon, a maior parte estava no tal do quadrante sudoeste, que o Flávio Vilaça solta, que é a região de São Paulo onde tem mais investimento, que são onde moram os ricos. Né? Na Zona Leste, por exemplo, na periferia da Zona Leste, na época desse estudo, não tinha nem 3G. E a gente já estava falando de 4G. Então não tinha antena 3G para o cara conseguir jogar. E a infraestrutura dentro do jogo não estava lá. Então é uma relação que a gente ainda não está preparado, não está desenvolvido nisso. Por mais que a academia discuta isso durante muito tempo, tem pouca vontade política. Né? Eu lido com uma questão de urbanismo bem diferente. Tá? É curioso porque eu pessoalmente saí de São Paulo já tem 4 anos, tenho um escritório focado em urbanismo, então, mas eu estou só no setor privado, então eu faço loteamentos e condomínios. Tá? E se eu mostrar... Opa, a gente tá indo eu não preciso mais falar nada sobre a nossa treta, né? Já fica bem... Eu acho ótimas visões distintas. Né? Então eu mudei para uma cidade do interior, que é Bauru, onde eu tinha feito a faculdade. Eu tenho um escritório aqui em São Paulo, mas a verdade é que a pandemia socializou, simplificou o trabalho remoto.
Então hoje eu venho para São Paulo pontualmente e eu vou muito ver as áreas. E o meu mercado de atuação, ele pega fortemente o interior do estado de São Paulo e ele sobe o agronegócio, tá? Porque é o seguinte, existe uma questão de urbanismo que a faculdade estuda muito, que é dos grandes centros. Então, se você pegar cidades como Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo, tem uma produção acadêmica, tem quantidade de leis que foram feitas, o Estatuto das Cidades é um compilado das melhores leis de Recife, Porto Alegre, São Paulo e tal. Isso tudo faz muito pouco sentido numa cidade de 300 mil habitantes. Muito pouco. E são essas cidades que eu atuo. Então, nesse eixo, o estado de São Paulo é um fenômeno para esse mercado, porque é um estado que tem 44 milhões de habitantes e é 4 vezes a população de Portugal. Desses 44, 34 estão no interior. Se eu pegar São Paulo expandida com 17 milhões, eu estou falando de, não são 34, mas são 25, sei lá. São 25 milhões de pessoas, certo? Em cidades de 100, 200, 300 mil habitantes. Será que a turma está discutindo lá? Cara, será que pós-pandemia o rico de São Paulo vem morar aqui? E apostando nisso, né? Então, Atibaia, Itu, Sim. Indaiatuba. E sempre num condomínio fechado, cercado, murado. Isso. Então, o loteamento, Lacrado. a extensão do produto horizontal, né? Isso é uma coisa que na faculdade a gente não chama projeto de produto, né? Obra, projeto, né? Ele tem um viés assim, meio dessa autoria artística, né? E no mercado é produto. Que produto é esse? 200 metros quadrados, aberto e fechado. No estado de São Paulo é muito forte o condomínio fechado, mas eu estou visitando cidades do interior do Mato Grosso do Sul que o cara tem uma estrutura de condomínio fechado no loteamento aberto. Então você vai em Sinop, no Mato Grosso do Sul, você vai em Alta Floresta, no Mato Grosso, tem 8 quadras de tênis no loteamento aberto. Aliás, Mas ali o pessoal anda armado, né? Então, Mas que se você entra, você toma tiro. Se você entra, você toma tiro, não precisa nem ter Sinop é muro. uma sigla, não é? Eu não sei direito a história de Sinop, mas Sinop é uma cidade tem assim... um aeroporto. Tem um aeroporto, mas deixa eu pegar, porque a sigla da cidade de Sinop é uma coisa muito boa. Muito boa, muito cidades bom que a de gente não saber. escuta falar, então cidades que... Chapadão do Sul, interior do Mato Grosso do Sul, tem 35 mil habitantes. Sabe quantos habitantes ela tinha 30 anos atrás? É 0. Sim, ela foi criada e em 30 anos ela proliferou. Então você vai lá e tem 2 condomínios fechados. O agronegócio bomba isso, né? E o agronegócio, enfim, mas eu estou aprendendo que tem diferenças no agro. A pecuária não gera desenvolvimento urbano, a soja gera. Então quando entra a soja, a cidade cresce, quando é a pecuária, não. E o algodão? Eu estou aprendendo agora. Que legal, não? Entendeu? Olha só, o nome, a sigla Sinop significa Sociedade Imobiliária Noroeste do Paraná. E está no Mato Grosso. Está no Mato Grosso. E, enfim, então essas cidades elas vivem um crescimento rápido, horizontal, tá? É um crescimento que está espraiado, que está muito mais para Brodacre City. Sim, muito mais para o Frank Lloyd Wright. Do Frank Lloyd Wright, e ele na defesa dele falava, os Estados Unidos têm muita terra livre, não tem que verticalizar nada. Só não é comunista, né? Porque os caras acham que eles se auto-aniquilam. E então é uma discussão bem diferente e que está um pouco fora da academia também, porque não dá, assim... É porque todo mundo fala da cidade, que é onde concentra a renda, os problemas maiores. Essas cidades, mas ao mesmo tempo essas cidades também elas não são falar de produto, né? Elas não são um produto de urbanismo legal, são condomínios fechados, a cidade, tudo bem, ela é espraiada, mas ela tem várias deficiências, várias coisas que o urbanismo nega, ou renega, ou questiona. Uma das coisas que a gente discutia... Mas tem que ser objeto de estudo. É entender como é que esses condomínios vão enfrentar quando a cidade chegar lá. Né? Existe aí toda uma discussão sobre a urbanização total do território. Né? Uma hora a cidade chega.
Como é que o Alphaville em Barueri está lidando com a cidade que está chegando? Chegou lá. Não, mas vai... É que eu queria responder uma coisa que você falou, mas não precisa ir longe. Como é que o Jardins está lidando com isso? O projeto da companhia City tombado. É isso. Você não pode ter habitação multifamiliar nem horizontal. Com casas enormes, no meio da área mais Já nova estão de São fracionando. Paulo. Foi uma discussão na revisão de 2014. Não, do e diretor. no entendeu? plano diretor eles impediram de fazer. Ontem eu passei lá na Rebouças, eles impediram de construir prédios do outro lado da Rebouças. E aquelas casas estão virando o Dark Kitchen, Dark House, um monte de motoboy Sim. fazendo. Porque estão meio abandonadas aquelas casas. E Aí você aquilo lá tem só vai. uma casa, tem muitas casas ali de herdeiros de uma família que já teve grana, que necessariamente não tem Quatrocentão mais. falido. Ou que também na época lá, comprar um terreno ali não precisava ser um quatrocentão, né? Mas hoje é um preço absurdo. O cara tem que pagar um IPTU de 50 mil reais. Sim. E ele fala, cara, não consigo. Nunca vai vender a casa. A casa vale 50 milhões. Que isso, cara? Como você vende essa casa? Então, assim, Londres lidou com isso em algum momento, falando, olha, pega essas casas e transforma ela em apartamentos. Deixa a mesma casa aí. Subdivide lá dentro. Mas aí o povo daqui não aceita Aí, isso. putz, não tem. Então, okay. Aí o texto do Flávio Vilaça lá, né? A falência do plano diretor é sensacional até hoje, assim, né? Ele, em algum O cara momento, faz condomínio fechado e lê Flávio Vilaça. Flávio Vilaça é muito bom. Esse texto é sensacional. Ele fala, em algum momento ele fala, é curioso como que o plano diretor, que é uma ferramenta extremamente ineficiente, se virou a ferramenta máxima do planejamento urbano no Brasil. E ele começa o texto falando disso, ele está acompanhando audiências públicas do plano diretor de 2000 e faz muito tempo. 2014 que foi feito. 2014. Não, esse governo é Fernando do Flávio Haddad. Vilaça antes. Eu acho que até mais antigo. É anterior. o anterior. né? Tá. E aí ele fala assim, plano diretor participativo sempre foi. A elite acessa o vereador. Sim, é participação de um lado só. Ela acessa, enfim. Mas eu vou fazer um parênteses aqui, cortar, e vamos falar dessa dificuldade em falar, putz, mas esse urbanismo mais horizontal não é um urbanismo legal. E ele não ser legal, ele também não é atrativo para a academia. E eu passei por isso quando eu fui fazer a minha tese de mestrado lá na Inglaterra. Eu cheguei para o orientador e falei, eu quero discutir o subúrbio. Pô, ninguém quer falar de subúrbio. Né? O subúrbio não é o nosso subúrbio. Né? Em inglês, o subúrbio é o condomínio fechado, que em algumas regiões nem precisa ser fechado, mas é esse bairro periférico, de casas grandes, de quintal na frente, quintal atrás, né? O subúrbio é aquele lugar onde essa o coisa Eduardo clean. Mãos de Tesoura corta cabelo. Exatamente. Ou é onde o show de Truman se passa. Sim. Né? Inclusive, o show de Truman é um projeto emblemático do urbanismo americano, do movimento Novo Urbanismo. Foi o primeiro a ficar pronto e do que seria um urbanismo perfeito. Assim. Mas, enfim, a gente pode falar disso na sequência. E aí eu não conseguia passar com aquele projeto de mestrado. O cara falou, ninguém quer falar de subúrbio. E aí, em algum livro que eu li lá, que chamava Utopias Burguesas, o cara falava assim, quase como ele falava assim, muita gente quer morar no subúrbio, get over it, entendeu? Supere isso. Cresça. Muita gente quer morar lá. E aí, enfim, esse livro é muito legal, tem outras passagens que eu podia falar dele, mas ele até questiona, quem que inventou o subúrbio? Foi Brodacre City? Foi a cidade de Jardim? Né? E ele defende uma tese muito legal, eu tenho que parar, senão a gente vai longe, foi uma moral cristã, em que a cidade era um ambiente sujo, do dinheiro, da mistura, do pecado, da crise do gin, e aí você, como já tinha uma carroça e um cavalo, você podia ir morar nos jardins. Higienópolis foi assim. Higienópolis, só que ele está falando... do bairro de Higienópolis, em São Paulo, é isso, é a fuga do centro... A própria Paulista né, o centro a sujo Paulista. e tal, e ele está falando, na verdade, de Londres, em bairros que hoje são super urbanizados, ele fala... Né? Então, ele até brinca assim, o subúrbio, ele é... Chama Higienópolis. Higienópolis, né? Começa por aí. Vamos lá. Não, Mas, isso, enfim. No final das contas, o crescimento de São Paulo é muito atribuído a essa fuga das famílias ricas para os bairros. E aí, então assim, a academia não vê muito interesse, não é muito sedutor esse tema da cidade média, do crescimento horizontal, porque a gente toma como garantido, né, como certeiro que isso aí é condomínio, monótono, não sei o quê. E hoje, com a possibilidade de trabalho remoto, essas cidades estão atraentes para muita gente. Por quê? Sim. Que agora é o Everywhere Office, o Anywhere Office. Anywhere Office. Então, o cara vai para Atibaia por quê? E aí, enfim,
foge um pouco do nossa pauta aqui, mas é uma área que está... É uma discussão importante, né? Na pergunta, urbanismo contemporâneo, eu acho Sim. que, né, este ambiente aqui da cidade grande, eu não sou um caipira ainda, mas estou quase lá, ela não está olhando para isso, e ele é um crescimento muito rápido. O crescimento está acontecendo aí. Você tem, vou dar um exemplo, Ribeirão Preto tem uma avenida muito famosa, que é a Avenida Queridinha do Mercado Imobiliário, chama Avenida Fiuza. Ela se você olhar o Google 10 anos atrás e hoje, era uma região que era um pasto de Ribeirão Preto, e hoje é uma avenida com, sei lá, 80 prédios de 30 andares no intervalo de 10 anos. É muito rápido, é muito rápido. Sim, muito rápido, e eu acho que a academia não vê isso e tem muita coisa para ser discutida aí. E mesmo os cursos que estão no interior... menos ainda, né? Eles não querem. Mas a conversa tá indo, muito tá acabando? legal, mas a gente vai caminhando pro derradeiro. Queria, de uma maneira um pouco mais descontraída, conversar com vocês, voltando um pouquinho nas tretas, né? Será que isso é uma habilidade de rolar treta da nossa profissão de arquiteto, ou isso é só piração nossa? Acontece com advogado, com médico? Tem treta em todo lugar. Olha, eu não conheço tanto o meio, mas eu acho que existe os outros meios, né? Mas eu acho que tem uma peculiaridade entre a gente, que é a questão da criatividade, eu acho, né? A defesa de um ponto criativo. A publicitário também tem. Sim. Tem tretas homéricas de publicitários. Né? A treta Guaraná e Coca-Cola, né? A gente tem de grandes marcas. Exato. E aí eu acho que entre a gente tem na verdade, é isso. Eu acho que entre os escritórios não tem tanto, deveria ter, mas entre os grandes teóricos, as grandes discussões, essas tretas são pontos de defesa, né? Paulo Mendes e Joaquim Guedes. Aí tem, por exemplo, a relação Artigas e Sérgio Ferro, a arquitetura nova, né? Que é uma treta que nunca existiu, mas que os seguidores criaram uma treta em cima disso. Se a gente pegar no Brasil, tem várias tretas. O Oscar discutiu com meu Deus, um monte de gente, mas o Rei Di, eles tiveram tretas também em relação da Brasília. E muitas tretas que geraram apagamentos, né? Apagamento de mulheres, apagamento de pessoas. Acho que assédios, né? A gente pode falar de questões que são educativas, assim, né? O Richard Meyer, que foi afastado do próprio escritório porque assediou sexualmente algumas funcionárias, não foi uma ou outra, né? Foram algumas. Mas eu acho que tem uma relação nossa que é a defesa de um ponto de vista. Mas a partir do momento que a gente cria um ponto de vista de fato, né? Que esse ponto de vista reverbera, cria escola, cria, né, movimento e tal. Aí eu acho que é uma coisa particular nossa por esse ponto, nesse sentido. E também o produto do arquiteto, seja na área da arquitetura, construção, seja na área do urbanismo, ele é uma coisa extremamente consolidada e demorada. E fica, né? Você constrói um prédio feio, ele vai ficar eternamente, exato. Até alguém que derrube. Então, aquilo faz parte da cidade, faz parte do nosso imaginário de cidade e a gente incorpora aquilo. Então, as nossas coisas são mais... promovem tempo para a pessoa querer tretar. Exatamente. Se bem que na moda, né, as coleções duram meio ano e também tem gente que vai falar, porque o... Na coleção de 95. Do Vuitton, sabe? Então, eu acho que se calhar talvez até o tempo não seja tão... Mas eu concordo um pouco, Pedro, tem essa questão da criatividade e daí isso às vezes pode estar muito associado ao ego e essa separar o que é profissão do que é pessoal borbulha um pouco mais a possibilidade de tretas. E daí os publicitários também, ou... Não sei, de repente a gente tem que trazer um médico aqui para perguntar aí, então. Como é que foi esse negócio? As tretas dos médicos dão os clientes que depois. Mas eu acho que a nossa profissão não é tão protecionista quanto são os médicos, por exemplo. Sim. Os médicos são protecionistas, os advogados são protecionistas. Acho que a gente não é tão protecionista assim. Mas, respondendo a sua pergunta, eu acho que ela é da natureza humana, a treta da Ibope. A treta rende clique.
rende clique, vende jornal. Tem um sambinha lá que eu não sei quem que escreveu, mas a Casuarina gravou, né? Que é um jornal que fala assim, falta espremer o jornal para sair sangue, não sei se vocês conhecem essa música. Então, a treta vende, né? Eu acho que isso é uma coisa. Agora, olhando para o urbanismo, eu vou responder com uma história, um artigo que eu li uma vez, que falava assim, veja como o urbanismo, o American Way of Life da década de 50, era um urbanismo machista, né? Então você tem o ambiente da casa no subúrbio, que é o ambiente da esposa, né? Que fica lá, que tem a máquina de lavar, que tem o micro-ondas, que tem o Tupperware, e é o ambiente perfeito e a dona de casa perfeita era aquilo. E aí você tem um desenho que dali tem que pegar um carro e quem sai para trabalhar é o marido, e se o marido está longe, alguém tem que estar com as crianças, quem está com as crianças é a mulher. Então, o artigo, ele sugeria que uma visão machista formou a cidade para ser machista, né? E aí, por que eu quero falar disso? Porque eu acho que o arquiteto, ele acha que ele tem muito poder sobre a cidade, e isso é culpa do Le Corbusier, na minha opinião. Só deixa uma que ele vinha, mais uma, eu notar aqui mais que uma. ele viajava ele defendia o Le Corbusier, né? Poxa, tá? Eu era Frank Lloyd. Que ele viajava o mundo inteiro e chegava aqui no Brasil e falava, vamos fazer um projeto para o Rio de Janeiro. E fazia um croquis no guardanapo com as ruas e fazia um viadutão e tipo assim, esse traçado vai resolver a cidade. E a gente acha que, porque eu fiz um subúrbio lá, vai resolver a cidade. Eu já coloco na questão do ovo ou a galinha, porque é o seguinte, o arquiteto não transferiu para o espaço a condição que era da época. Será que é o desenho do arquiteto que fez a época machista, ou aquilo é o resultado de uma época machista num desenho? E aí o que eu acho que responde isso? Essa casa vendia, a outra não vendia. Então, como eu estou muito ligado no mercado, eu acho que um pouco essa escolha do que eu compro e o que eu não compro, quando você pensa numa escala macro, essa casa do subúrbio vendia mais do que o apartamento do lado da Pois creche. mas o mercado, ele vende o que é, né? Ele não transforma a sociedade. Essa é a merda. Ele se aproveita da merda da sociedade para vender. Ele tem uma passagem clássica do Michael Jordan aí no documentário do Netflix, que em algum momento da carreira dele, alguém questiona ele, tá acontecendo um maior debate aqui racial, cara, você é uma estrela do mundo, você tem que se posicionar. E ele responde assim, os republicanos também compram tênis. Ele se posicionou. Eu quero vender meu tênis. Então o mercado não tem esse compromisso de resolver a sociedade, né? Ele Por isso funciona que eu fico na base da oferta irritado e demanda. Quando alguém fala assim, a faculdade tem que preparar o profissional para o mercado. Como eu fico irritado com essa frase. Não é verdade. Mas a faculdade está inserida nisso, né? Sim, faz... mas é isso, o cara que se forma, ele não tem que chegar no escritório sabendo fazer tudo. Claro. E fazer o mercado, não é o mercado que interessa. Essa é a discussão. Podemos abrir um debate desse agora? Já pode até ficar para o próximo episódio. Gente, eu acho que vamos só. Achei muito legal essa discussão. Que a gente começa a falar de treta, uma coisa divertida, de fofoca, e a gente passou aqui por várias facetas da nossa profissão, né? De que a gente vivencia isso dia a dia e muitas coisas são veladas, não são colocadas, né? Então eu achei muito gostoso a conversa. Agradeço muito vocês de terem vindo botar a cara a tapa aqui, né? Foi um convite delicioso, inclusive o vinho estava muito bom. Muito obrigado. Tem que fazer essa propaganda. Muito bom, muito bom. Maravilha. E se você olhar para o QR Code aqui do lado, você pode adquirir também. Plim, plim. Como é que é o mercado? Obrigado. Eu acho que faltou muita treta. Eu acho que todo mundo que estiver ouvindo e vendo tem que pesquisar as tretas no final das contas. Né? Acho que é aí que sai o negócio. Né? A gente acabou não falando de um monte de coisa. Não, tem uma treta que a gente não falou, mas vai ficar no Treta 2, que são a relação entre os arquitetos e as arquitetas ao longo da história, de como elas eram subjugadas e obliteradas pelos arquitetos. A gente até falou em outros episódios, que ficavam com todos os louros. Vocês vão chamar mulheres aqui incríveis. A gente já discutiu um pouco aqui na nossa Silvana Rubino. Silvana, claro, maravilhoso. Nosso painel aqui no Mosaico Mais Atual. A gente discutiu um pouco disso, mas isso rende uma treta, porque
a coisa era pesada. Não, é isso. Eu pesada lembro do Le ainda. Corbusier e Charlotte Perriand, quando ele dissolveu Sim, o Charlotte escritório. Perriand, claro. É isso. E foi pintar. Ah, não, daí isso é. Pintar inglês, de já, bunda né? de fora. Pintar de bunda de fora já foi a casa da. Já é outra treta. Não, tem, só para finalizar, o Frank Lloyd tem um livro de tretas, né? As cartas que ele trocava com clientes. Ele era um cara notadamente briguento. Treteiro. Ele mandava a merda aos clientes, não estava nem aí. E ele foi publicado um livro dele de cartas que ele trocava com clientes, que é sempre pesadíssimo. Sim. Tem as cartas, né? Várias cartas. Cartas do Pietro Maria Abad do Le Corbusier. Tem até um livro que é super legal. Trata disso. Muito obrigado pela participação de vocês. Muito obrigado. Muito. Demais, Foi incrível. muito gostosa a conversa. Legal. Vamos embora. Valeu. Muito bom. Obrigado. Valeu. Obrigado. Obrigado. Um abraço. É isso aí, pessoal.